Olá pessoal da turma de matemática, vamos fazer uma pequena revisão para a nossa prova, né, da semana. E eu vou comentar aqui algumas dicas, algumas coisas, como eu havia prometido, para guiar um pouco o estudo de vocês para a nossa prova. Não vai ter tantos mistérios nem surpresas, a prova é muito parecida, né, e também tem um pouquinho de grau menos de dificuldade que as tarefas, né, como eu sempre digo que as tarefas elas colocam a régua um pouco mais para cima, né, e para preparar vocês para a prova. Então a nossa prova é a prova final de matemática aplicada ou matemática instrumental, não sei como é que aparece para vocês na grade de curricular aí, né? Ela é composta por 12 questões, né? 12 questões que tem perfeitamente tempo para fazer durante a nossa aula. E como eu havia comentado com alguns alunos que ficaram até o final das aulas, né, para poder valorizar quem fica até o final, né, quem pode ficar até o final, né? Então eu anotei num caderninho aqui a distribuição de questões, né, para vocês focarem né, onde estudar melhor. Então a nossa prova, composta por 12 questões, terá uma questão de frações, né? É a nossa primeira aula que a gente teve, né? Da segunda aula, a conversão de unidades, né, serão duas questões, né? Duas questões naquela abordagem de vários volumes ou várias massas, né, em diferentes unidades, e eu peço uma, vocês têm que converter e somar tudo, tá, no final direitinho, né? Então, revisar ali aquela parte da aula que a gente viu que tinha a tabela de conversões, né, vezes mil, vezes mil, vezes mil, divide por mil, né? Dá uma olhadinha ali. Duas questões, mas aqui eu enfatizo, pessoal, atenção a usar a calculadora, né? Dá para usar? Dá para usar a calculadora, tem que usar inclusive, né? Mas cuidado, quem é ponto, quem é vírgula, dezena, milhar, essas coisas não confundam. Não errem questões fáceis por não saber operar a máquina. Acho que até operar, vocês sabem operar a máquina de calcular. O problema é o resultado que ela dá, né? Olhar bem, é factível, né? Tá certo. Cuidem isso aí, pessoal. Cuidem, não só para a prova aqui, mas para a vida, tá? Seguindo aqui, mais duas questões de regra de três. Regra de três pura, né? Inclusive uma delas com medicamento. A gente viu na sala, né? Com medicamento. A outra, deixa eu ver aqui. A outra... Bom, depois eu pego, mas a outra... Uma é de medicamento. Tá? Porcentagem, pessoal. Mais duas questões, né? Mais duas questões de porcentagem. Né? Uma questão tendo duas etapas e uma outra lá, como a gente viu, né? Então cuide muito, né, na porcentagem, o que eu peço ali, né? Às vezes eu peço dou uma coisa e peço outra, né? Então olhem bem para ver se, né, tá de forma o raciocínio de vocês. Então, mas era bem assim mesmo, como eu havia comentado assim, né, anteriormente, que dando ênfase para conversão de unidades, regra de três e porcentagem, né? Isso é o pilar da nossa disciplina, né? Matemática financeira, pessoal, duas questões também, duas questões. Eu ia botar só uma, mas coloquei outra porque ela envolve as ferramentas que a gente aprendeu com a regra de três, porcentagem. Tem algumas formulinhas ali de juro composto, juro simples, mas nada, né, que nos assombre, né? É fácil aplicar a prova. As fórmulas. Tá? Sobre estatística, né? Estatística 1, né, a nossa penúltima aula, né, terá uma questão. É uma questão de interpretação de gráficos, uma questão de língua portuguesa, praticamente. Né? Vão pegar o gráfico, vão olhar, vão fazer perguntas, VOF, leia a sentença, vai ver no gráfico. Né? Não se confundam, pessoal, interpretação de texto tem tudo que é lugar. Tá? A estatística 2, né, tem duas questões também, né? Média, moda e mediana. Moda e mediana tem uma questão, aí depois a gente vai olhar para uma questão de variância, né? Só que para calcular a variância, pessoal, vocês precisam da média aritmética. Então já vai entrar a média ali. Pessoal, essa foi a última aula que a gente teve. Quem esteve lá viu, é um pouquinho mais complicada por cálculos, né, que usar potenciação, enfim, mas nada muito do outro mundo, tá, pessoal? Então,
revisem a fórmula da variância, né? Não vão errar a fórmula, né? Vocês têm apontado. A prova nesse semestre aqui, né, a gente tem essa possibilidade, a turma, né, fluiu, né, da gente não ficar em recuperação, né, não ficar desgastando aí mais, né, tá, pessoal? Então, vão tranquilo fazer a prova, pega sua calculadora, né, seus apontamentos, né, fiquem tranquilos. Essa prova aí, excepcionalmente, ela é com consulta, pessoal. A todo o material de vocês, digital e físico. Digital ali os nossos slides das aulas, né? Eu não quero ninguém indo atrás de Google e coisas assim. Pô, pessoal, vocês são mais que isso, né? Pessoal, vão pegar ali e ver o que vocês fizeram ali, tudo, né? Eu vou olhar ali nos slides, tudo. Os seus apontamentos, quem vem à aula, que fez os exercícios, né? Quem tirou tirou foto, refez exercício, acessa, dá uma olhada, né? As tarefas, dá uma olhada nas tarefas, né? A ideia é que nos semestres seguintes essa prova não tenha consulta assim tão ampla, né? Agora porque estamos numa excepcionalidade devido ao calendário que ficou, digamos, compacto, né? Já existe uma pretensão dos próximos semestres a disciplina ter mais uma hora aula, mais um dia de aula, a gente pode fazer uma revisão bem mais legal, assim, presencial, né, com dúvidas, que aí a gente pode, né, dar as ferramentas para que a prova não fique apenas a prova com consulta, né? Olha, mas cuidado, pessoal, prova com consulta não é jogo jogado, né? Tem que chegar lá, tem que fazer, tem que encaixar as coisas, tá? Então é isso. Eu vou dar uma olhadinha passada aqui de olho, eu vou olhar um pouco pro lado aqui que tá meu computador ligado. Vocês não reparem muito que eu tô num ambiente que não é meu, é da minha filha aqui, né? Um dia esse quarto aqui foi meu, agora não é mais. Tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui só para nós tirar uma febre assim rapidão assim das questões, né? Então, a primeira questão da prova ela envolve um gráfico, né? A segunda questão da prova envolve moda, mediana, essas coisas, né? A terceira questão é frações. A quarta questão é matemática financeira. Pessoal, tá? Aqui eu não vou abrir muito bem se é aquilo, mas é do curso de matemática financeira. A quinta questão, conversão de unidades. Né? Vocês vão converter unidades de volume. Né? A sexta questão é porcentagem. Né? Porcentagem lá, frascos de soro, pessoal, de soro. A sétima questão é regra de 3 pura. Né? Leiam o exercício bem, vejam o que eu estou pedindo. Né? A oitava questão é matemática financeira. Né? Olhadinha ali, revisem as fórmulas, tá? A nona questão é porcentagem, envolve medicamentos, né? Mas medicamentos em tabela, não é. A décima questão também, a décima questão é regra de 3, né? Que envolve medicamentos. Né? O médico prescreveu tal, nós temos tal, isso no estoque, né? Esse tipo de coisa que vai ser corriqueiro depois no futuro de vocês. A 11ª questão é uma questão de conversão de unidades de massa, né, gramas para miligramas, tá? E a última questão trata-se de uma questão da aula de Estatística 2 que pede para calcular a variância. Mas não se preocupe, não vai ser um N muito grande, né? Porque são 5 elementos, né? Então não é muito grande, números inteiros, tá, pessoal? Então eu rogo que vocês, as notas de vocês estão boas, né? Não é uma turma menor, mas muito, não por isso ruim, muito eficiente a turma, né? Não tenho nada, vamos encerrar o semestre, uma turma muito boa, é uma das, não estou fazendo assim, tipo, enchendo a bola, mas é uma das melhores que eu tive, né? De compreender a ideia, ainda mais uma turma, né, com tanta assim, diversidade de tempos de idade escolar, né? Tá, pessoal? Então vamos focar para não deixar recuperação, né? Porque se vocês perceberem ali, se vocês percebem no calendário da gente, no nosso cronograma, a recuperação vai ser no final do ano, 27 ou 28 de dezembro, uma coisa assim, presencial, vocês vão ter que ir lá na escola fazer a prova, tá? Então evitem, vocês estão com uma nota mais ou menos boa, então tirem aí, para vale 5. Eu acho que se todo mundo tirar 3 nessa prova, ou 2,5, é capaz de todo mundo se safar. A grande maioria tem nota para passar, assim, tá?
Então estudem, organizem o material. Prova com consulta, pessoal. Existem duas dicas. Primeiro, tu tem que saber, né, onde tu está pisando, né, que conteúdos usar, né, onde fórmula, o que vai. Primeira dica é essa aí. A segunda é organização. Organizem, né, o material de vocês. O acesso à informação é de vital importância para uma prova de consulta. Se você quer consultar uma coisa e não sabe onde é que está a informação, aí fica difícil. Tá? Assim como fica difícil um vídeo muito grande. Eu vou encerrar por aqui, 10 minutos já dá. Né? Então, nós vemos terça-feira para a nossa prova. Tá, pessoal? Descansem aí. Né? Tá calor, eu sei, mas dá para vocês descansar. Terça-feira a gente se encontra, né, pela manhã na escola Futuri. Tchau, tchau, passar bem.